Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente gostaria de abordar com vocês um tema bastante importante dentro da área médica, principalmente da área dermatológica, mais especificamente, que é o seguinte: o câncer da pele. Então, o câncer da pele, ele é extremamente prevalente no mundo. No Brasil, ele segue também a prevalência mundial. E nós temos alguns efeitos que nos preocupam em relação ao câncer da pele. Primeiro, que vocês já devem ter ouvido falar bastante vezes em relação ao sol. A radiação ultravioleta, ela é uma energia, o sol, a energia solar, extremamente importante para o ser humano, para outros animais. Só que essa radiação, ela tem benefícios e também podem haver malefícios. Então, quais seriam os benefícios da radiação solar? Eu sou fã da energia solar, porque a energia solar, ela nos ajuda a fazer uma conversão bastante interessante de vitamina D, né, conhecido como hormônio D. Então, a vitamina D, ela é ativada através da luz solar, então você tem que tomar de 3 a 4 vezes por semana sol, ficar por volta de 30 minutos para que ela seja bem ativada. Agora, vem cá entre nós. Quem de nós, trabalhando dia a dia, com horário, nossa ficha corrida para lá e para cá, consegue esse benefício? É muito difícil, há de convir comigo. Então, a vitamina D, para ela ser absorvida, muitas vezes a gente precisa fazer um ataque de vitamina D e depois uma manutenção dela. É um hormônio extremamente importante que participa de várias reações dentro do nosso organismo, melhorando até a nossa imunidade, nossas doenças autoimunes, quando nós temos, elas são melhoradas com a 25-hidroxivitamina D, a forma ativa da vitamina D, o hormônio D. Então, o que acontece? O sol, ele é extremamente importante. Além da vitamina D solar que a gente precisa para ativar, é muito importante o sol. Ele ajuda a gente principalmente nesse aporte de melhora para algumas doenças da pele, por incrível que pareça. Há uma forma de linfoma T cutâneo que nas áreas que são expostas ao sol, há uma inibição até tumoral de algumas áreas. Por exemplo, do linfoma T da pele, cutâneo. Olha que interessante isso. E nas áreas que são protegidas há uma proliferação. Ué, mas como assim? Doutor, você está me dizendo então que há cânceres que nem todos os cânceres, eles são assim, o sol é a pior coisa, se você pegar sol você já vai ter o câncer, etc. É exatamente isso que eu estou te dizendo. Mas, o que acontece? A maioria dos cânceres, e se eu tenho que falar para vocês, quais seriam? Carcinoma do tipo basocelular, carcinoma do tipo espinocelular, a doença de Bowen, que é o carcinoma in situ da pele, o melanoma, né, o melanoma extensivo superficial, seja acral, nodular, enfim. O que acontece? O lentigo melanoma, eles são cânceres da pele que muitas vezes eles estão relacionados ao sol, com efeitos cumulativos do sol. Sim, porque o sol que você... Ah, doutor, mas eu não pego sol. Não, você não pega agora, mas você pegou durante 30 anos. Então você pegou muito sol. Esse é o efeito cumulativo. Ou seja, um efeito que quando você pegou aquele sol, ele continua então com você fazendo então aquele distúrbio nas tuas células, no teu DNA, no meio da tua célula, que é o DNA. E ali acontece então mudanças em relação a isso. Isso é muito importante. E essas mudanças acometem o quê? O que faz acontecer com você? Ela pode fazer mutações dentro do seu DNA. E é aí que eu me preocupo com vocês. Tudo bem? Comigo, etc., com todas as pessoas. Então, de um lado, eu quero ter saúde da pele, quero ter ativação do hormônio D, mas de um outro lado, eu quero ter cuidado com a pele e cuidado com o sol. O sol pode acarretar algumas alterações dentro do DNA, principalmente radiação ultravioleta tipo B, pode acarretar. Inclusive, ela pode fazer uma alteração, pode fazer um turnover ali no DNA, uma mudança, e aí pode então gerar um erro, e aí o teu corpo vai ter que ou consertar esse erro
ou então você pode desenvolver um erro estruturado e organizado e aí desencadear um câncer. O que acontece então? Você precisa tomar cuidado com o sol? Sim. Precisa passar filtro? Precisa. Que número que eu passo? 30. Quantas vezes ao dia? O ideal 3. Então, por exemplo, 8 da manhã, depois do almoço e 15 horas, principalmente se for verão. Se você mora num lugar muito quente, passa 50. É aquele FPS, que é o fator de proteção solar. Então, vocês têm que tomar cuidado com isso. Além disso, vocês têm que tomar muito cuidado com o seguinte. A radiação, ela tem alguns malefícios ainda maiores dependendo do horário que você toma. Então esse é o problema. Se você toma depois das 10 horas até as 16 horas, ali a radiação é muito intensa. Os níveis de radiação são intensos. Isso pode causar mal para a tua pele, pode fazer erros estruturados e aí você culminar com câncer da pele. Só que vejam, atentem para um detalhe. Às vezes você não consegue pegar sol naquele período que você pode, antes das 10 da manhã e depois das 16 horas. E às vezes você tem uma família, tem filho, você quer curtir um momento. Vou te dar uma dica, entope de protetor solar, bota chapéu, óculos e vai. Fica um pouco, tenta se proteger ao máximo que você pode, mas assim, é difícil você casar todas as sequências. Só pode sol esse horário, eu tenho filho pequeno, minhas férias é agora, não posso ir para o sol. Você vai acabar indo, a exposição vai acontecer. Então se proteja o máximo que você conseguir se proteger. Essa é a minha indicação para vocês. Não é nenhuma cobrança, é mais um alerta à saúde mesmo. Além disso, o que acontece? Tem situações que a pessoa desenvolve um câncer, por exemplo, no meio da coxa, ali perto da região inguinal, que é a virilha. E a pessoa nunca toma sol ali, mas ela desenvolveu, por exemplo, um melanoma, um câncer maligno, que preocupa bastante o dermatologista. Então daí o que você faz? Nossa, mas ali ela não tomou sol e virou um câncer. Cuidado, às vezes a pessoa tem um câncer por erro e desestruturação genética. Então é uma via celular errática, errada, e esta via então faz aparecer um câncer onde você não pegou sol. Não pegou o sol. E cuidado, se a pessoa fuma, por exemplo, longo período, mais risco de câncer do pulmão, de esôfago, de intestino, de garganta. Isso é importante. Se a pessoa bebe longo período, muitas doses, e por efeito acumulativo pode sobrecarregar quem? O fígado. E aí você pode ter um hepatocarcinoma, um carcinoma do fígado. Então, se a pessoa toma muito sol, muita exposição, ela pode ter o quê? Melanoma da pele, câncer da pele, carcinoma espinocelular. Então, se a pessoa ela está submetida à radiação, por exemplo, radiação nuclear, radiações ionizantes, então pode acontecer o quê? Pode acontecer câncer por alteração de dentro do DNA. Então, assim, não é só do sol que dá câncer, é por erros de via genética, são por erros de via genética, alterações também de radiações que também são do sol, que tem a radiação tipo A e tipo B. A A envelhece mais, ultravioleta A tipo B pode causar mais porque é um raio menor, então ele tem uma velocidade menor, então ele para mais em alguma camada do meio da pele. Isso pode ocasionar mais um risco para o câncer nessa radiação ultravioleta do tipo B. E a radiação UVC, que é ultravioleta tipo C, geralmente ela fica retida e ela não passa para cá, para a gente. O que acontece? Então, esses cuidados com o sol, eles são extremamente importantes, mas também o risco da bebida alcoólica a longo prazo, do tabagismo, esses também são riscos da radiação, efeitos de radiação nuclear, enfim, isso daí tudo é um risco, tá? Então esses são riscos bastante conhecidos já e até consagrados. O que acontece? Eu quero aqui dizer para vocês que não é assim só do sol que você pega o câncer. Não são todos os cânceres que assim, sol pegou, não, é muito erro às vezes das vias genéticas, das sinalizações celulares, das mensagens que são passadas para as células, vias receptores. Então a gente tem que passar isso de maneira mais assim, tranquila para vocês também compreenderem, para ser uma coisa gostosa de absorver. Tá certo? Esse conhecimento médico ele tem que ser passado e ser transformador, mas de uma maneira bem mais assim, light, mais tranquila, não é aquela coisa pesada. Então isso vocês acabam assimilando com mais tranquilidade. Então assim, em relação ao sol, a gente tem que cuidar principalmente de idosos que já tomaram muito sol. A classificação da pele é extremamente importante, se é bebezinho, se não é.
cada um vai ter uma indicação de filtro solar, principalmente as pessoas que elas já tomaram muito sol, elas já têm muito efeito, aquele cumulativo, então já pegou, já se expôs muito ao sol, então ela pode ter um risco também aumentado de desenvolver um outro tipo de câncer relacionado ao sol, à radiação. Então eu friso com vocês de novo, eu amo o sol, adoro, mas a gente também tem, na medida do possível, que receber essa luz divina solar, mas também saber, principalmente, proteger em relação a ela. É isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham curtido e vamos junto nessa saúde para todos nós.